Fala pessoal aqui novamente, né? Depois de um bom tempo fora, né? Estive um pouco ocupado aí com a faculdade, também já emendou o período aí da data FIFA, então naturalmente teria menos assuntos para falar. Eu até poderia ter feito alguns vídeos específicos sobre o campeonato até aqui, alguns times interessantes, mas acabei que eu não tive tempo, né? Então, por isso que tá um bom tempo aí sem vídeo no canal, mas agora para esse próximo mês eu ainda vou estar com bastante coisa para fazer, mas enfim, deve sair alguns vídeos de unboxing aí nesse período de final de novembro, dezembro, até aí o final do ano. É um vídeo que vocês sempre gostam, então, enfim, é uma das coisas legais que eu tenho no canal, tá? Mas enfim, como já consegui me arrumar um pouquinho aqui, arranjei um tempo, e hoje a Holanda jogou, se classificou pro Final Four da Nations League, e o Wijnaldum foi um dos destaques, né, fez o gol decisivo. Eu resolvi comentar aqui um pouquinho sobre ele, que é um jogador que eu já queria falar há um tempinho, inclusive tinha um vídeo preparado, porque eu pensei que ele fosse sair pro Barcelona. Aí eu falei, pô, era uma ótima oportunidade para falar sobre ele, e acabou não acontecendo a transferência, ele acabou até renovando com o Liverpool, se eu não me engano. Mas então, hoje, o jogo de hoje me fez ter um ótimo gancho para falar sobre ele, né? Então, antes de começar a falar sobre o assunto, já se inscreve no canal, por favor, dá o like, compartilha com algum amigo seu que gosta de futebol internacional, ou especialmente de Premier League. Dá o like, porque quando você dá o like, o vídeo fica mais bem recomendado no YouTube, né? Clicar no sininho para receber as notificações aqui do canal também, sempre que eu postar vídeo, e seguir todos os links aí na descrição. O link do Twitter do canal, né, do Twitter aqui do canal Mundo PL, tweetando ali o dia inteiro sobre Premier League, sobre qualquer coisa relacionada a futebol internacional também, né? Como eu falei, estive um pouco parado nessa última nessas últimas 2 semanas mais ou menos, depois do início da data FIFA. Siga também os links da página Premier League mais 18 no Instagram, no Facebook e no Twitter, também estarão todos aí na descrição. E siga também o canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, tá? Esse mês aí da Black Friday, né, eles estão fazendo vários unboxings legais, então confere lá, tá? Então vamos lá, o Wijnaldum, né? O Wijnaldum, ele inclusive, eu fiz um vídeo falando sobre os jogadores mais subvalorizados, e a capa era o Wijnaldum, né? Porque ele é um daqueles jogadores que, de fato, são pouco lembrados quando a gente fala do Liverpool, né? Tudo bem que, assim, é difícil comentar digamos assim, da grande estrela do Liverpool do Klopp, né, um time muito coletivo, sem necessariamente jogadores que fugiam tanto, assim, fugiam tanto não, né, que a gente poderia colocar como fora da curva. Não tem nenhum jogador muito acima da média, né, jogadores muito diferenciados. Tem sim jogadores world class, que desequilibram muitas partidas, como eu falei, né, no vídeo, por exemplo, eu falei de Salah, né, que se derrava do Van Dijk. Mas se a gente pensa em jogadores, de fato, assim, de um nível muito alto, de um talento raro, no Liverpool não chega a ser exatamente isso, né? Ser world class não é necessariamente ser um cara muito talentoso, né? Então, já partindo desse princípio, já seria difícil encontrar algum destaque nesse time. E aí, os jogadores que, digamos assim, ficam menos em evidência, ficam menos em evidência ainda nesses cenários, né? E o Wijnaldum é um deles, e talvez seja o símbolo, digamos assim, do jogador subvalorizado. Porque todos os outros jogadores você consegue dar algum destaque ali, em algum momento você consegue valorizar, né? E o Wijnaldum não, ele geralmente se fala pouco do Wijnaldum, né? E é curioso pensar nisso, porque assim, e a carreira do Wijnaldum é muito engraçada, porque na Premier League ele joga no Newcastle, e no Newcastle ele chegou a jogar como um meio aberto mesmo, né, numa linha de 4, por exemplo, como um jogador de frente mesmo, às vezes até para receber na frente e arrancar com a bola em velocidade pelo lado, não como um ponto, mas como um jogador móvel nesse sentido, e ofensivo, um jogador de frente. Chega no Liverpool, né, se esperando que ele pudesse dar o salto, mas ainda era uma dúvida, não era exatamente assim, é uma boa contratação do Liverpool, é um cara que pode entregar. Era aquela dúvida, bom, é uma contratação que pode ser interessante caso ele consiga entregar ali o que ele conseguiu entregar no Newcastle. Não era um absurdo, mas também não era uma contratação que as pessoas colocavam a mão no fogo, né? E a primeira temporada dele foi muito boa, ele foi muito importante, principalmente com gols, né? Inclusive, acho que em questão de números, talvez a temporada 16-17, né, que foi a primeira temporada dele, tenha sido justamente a melhor, em termos ofensivos. Ele era um jogador que de fato funcionava como mais um cara para infiltrar e definir, né? E com o passar das temporadas, com o Liverpool se tornando cada vez mais um time mais sólido,
que não necessariamente era aquele time rock and roll absurdo, muito intenso, muito veloz o jogo todo, que até nos momentos era meio desequilibrado, mas cada vez mais se tornando um time sólido. O Wijnaldum foi se tornando um desses fatores que conseguia, talvez seja o cara que mais seja a cara do Liverpool nesse sentido de ter se transformado num time equilibrado. Então você tem um meio campista, né? Geralmente ele ocupava ali a faixa de meio campista pela esquerda. Geralmente foi essa função que ele mais ocupou no Liverpool desde a temporada 17-18, né? Funcionando ali como um meio campista pela esquerda aqui, vai ser um cara com muita capacidade de infiltração, então ele funciona de fato. Se a gente pensa no trio de meio campistas, no primeiro momento o Henderson jogando ali como primeiro homem, 17-18, chegando em 18-19 você tem um trio consolidado com o Fabinho, o Henderson à direita e o Wijnaldum à esquerda. Então você tem o Wijnaldum sendo talvez o cara com menos capacidade de passe, de armação, como os outros dois têm, né, Fabinho e Henderson, mas funcionando como um cara para ser o elemento surpresa, né, a palavra que o pessoal gosta de usar bastante, para pisar na área e definir, né, e principalmente na temporada 18, 19, 19 e 20, ele fez alguns gols decisivos dessa forma. Ele penetrando na área, nas costas dos zagueiros para definir. Aquele jogo contra o Barcelona, por exemplo, né, que tem os dois gols do Origi, né, que tem aquele passe do Arnold naquele escanteio, o Wijnaldum faz 2 gols dessa forma. Ele penetrando na área, furando esse bloqueio, né, essa linha de defesa, essa última linha de 4 do Barcelona para definir, né? Então ele funcionava bem como esse elemento surpresa para definir as jogadas na área, né? Lembrando os tempos de Newcastle, onde ele era um jogador ofensivo. E se a gente pensa na capacidade física, da recuperação, da contenção por aquele lado, ele consegue ser muito equilibrado nos momentos em que o Liverpool precisa ser mais sólido, precisa ser mais cauteloso para evitar de fato que os espaços se abram por dentro. E ele consegue ser muito equilibrado nesse sentido, ele consegue fazer bem essa função. Isso é o que ele evoluiu nas últimas temporadas, né, no time do Klopp. E se a gente fala de seleção holandesa, né, eu não acompanho a seleção holandesa como eu acompanhei o Liverpool, né, na minha vida. Mas assim, na seleção da Holanda ele é um cara que é muito mais ofensivo mesmo, de forma diferente, né? Então a gente já viu o Wijnaldum jogar na seleção holandesa nos últimos anos, da forma que ele jogava no Newcastle, né, partindo da esquerda para dentro. Nesses últimos 2 anos, desde 2019, com o Ronald Koeman e agora com o trabalho do De Boer, ele funciona em vários momentos como um cara para jogar por dentro. Assim, a Holanda não tem exatamente um centroavante fixo, né? Talvez nesses últimos 2 anos o Luuk de Jong tenha sido o cara que mais tenha conseguido se consolidar como jogador para jogar ali na frente. Às vezes até o Depay jogou ali como um falso 9, mas enfim, não tem exatamente um cara para jogar ali, né? Um centroavante, um cara com mais capacidade de definição para ser o último homem, o homem-alvo, digamos assim, no esquema de jogo. Então em vários momentos você tem o Depay e o Wijnaldum se alternando, e eles funcionam bem dessa forma, né? Às vezes o Wijnaldum recebe de costas, já fazendo giro, encontrando algum jogador para tabelar. Às vezes o Depay recebe essa bola para girar e buscar uma tabela, tendo as projeções do Wijnaldum. E hoje, novamente, foi um festival de jogadores infiltrando na defesa, na linha de 4 da Polônia, principalmente o Wijnaldum, né? O gol sai até no lance de escanteio, não é nem nesse sentido de infiltrar, mas ele recebeu algumas bolas infiltrando, né? Talvez até poderia ter aproveitado um pouquinho melhor essas oportunidades. Mas enfim, só mostra como ele consegue ser um jogador versátil, não só para a seleção, seja partindo um pouco mais da esquerda, né? Agora vem perdendo um pouco de espaço nesse sentido por conta do surgimento do Bergwijn, né? Do Malen também, que são jogadores que têm mais essa característica de partida do lado e vir trabalhar por dentro. Então ele está se tornando mais um jogador para jogar mais à frente e por dentro mesmo, por dentro e mais à frente. Mas, se a gente pensa no Liverpool, a função que ele desempenha é completamente diferente. É um meio campista de contenção que funciona como elemento surpresa para definir as jogadas. Então, um jogador que coleciona características importantes, consegue desempenhar, né, mostrar essas características em alto nível e é um jogador essencial para o seu time. Então, um dos jogadores mais interessantes da Premier League nos últimos anos, um dos mais subvalorizados e um dos responsáveis por a gente ter esse Liverpool, principalmente nessas últimas 2 temporadas, né, 18, 19, 19 e 20, quando o time de fato se consolida como uma das principais forças na Europa, como um time que não necessariamente é louco, como a gente viu até a temporada 17 e 18, mas um time sólido. Isso passa muito pelo Wijnaldum, né? Ele cresce com o time, mas ele também é peça essencial nessa mudança de patamar do Liverpool e mudança também no estilo de jogo, se tornando um time com mais cara de time sólido e competitivo, né? O Wijnaldum é essencial e é um dos jogadores que eu não poderia deixar falar aqui no canal, tá? Então sinta-se livre para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.